Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 10. Vamos ler então. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Quero fazer mais uma oração. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nessa hora eu peço a iluminação do Teu Espírito para falar no nosso coração, Senhor, para que possamos receber de Ti a Tua palavra. Abre o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Coloca na minha boca aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar ao Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu dei o nome dessa mensagem: quando a fraqueza me abater. Quando a fraqueza me abater. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo, se pudéssemos classificar, o mais importante dos apóstolos, é a segunda pessoa mais importante do cristianismo, é Jesus e Paulo. Tamanha importância que ele tem, porque ele escreveu 13 cartas. Se não fosse o apóstolo Paulo, nós não teríamos a metade da Bíblia no Novo Testamento. E ele passa as suas experiências, ele vai contar o que ele passou. Tinha algumas pessoas querendo se exaltar na igreja de Corinto, dizendo que fazia isso, fazia aquilo, que tinha dons, que fazia maravilhas, milagres, que se exaltava porque eram judeus. E aí ele vai dizer quem ele era, dizendo que se tiver que se exaltar, eu devo me exaltar, porque eu sou judeu, de judeu. Eu sou da tribo de Benjamim, uma das principais tribos, a tribo da guerra, a tribo que vai na frente, a tribo do rei Saul. Então eu tenho que me exaltar. Se eu exaltar, sou eu, porque eu sou fariseu. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, no Sinédrio, então eu conheço tudo da Bíblia, tudo da lei. Se alguém tiver que se exaltar, sou eu, mas eu não faço isso. E ele vai falar, um grande homem de Deus, conhecedor da lei, conhecedor da Bíblia, praticamente um doutor na lei de Deus.
daquela época, fez 3 viagens importantíssimas, levando o Evangelho, pregando, ensinando as igrejas, passa por tremendas humilhações. Ele é muito humilhado, ele é muito desprezado, ele é muito rechaçado, ele é perseguido, ele apanha, ele sofre, ele é preso, mordido por uma cobra, queimado no fogo, naufragado. Ele passa de tudo que tem de pior, ele passa. Um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Às vezes a gente vem para o Evangelho e a gente acha que nada mais de mal vai acontecer, nós estamos blindados. A gente pensa, não, se Jesus está no meu barco, o barco não afunda, mas o de Paulo afundou. Ele passou por problemas, por sofrimentos, por humilhação. Olha o que ele fala no capítulo 11. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. A humilhação que esse homem passa. Mandam perseguir ele tem que fugir de mansinho. As cidades eram muradas, os muros altíssimos, e ele tem que descer num cesto escondido, para não ser preso por um crime, por ter matado alguém, por ter roubado. Não, por ter falado do Evangelho, por estar falando de paz, de amor, de salvação, de redenção. E as pessoas eram contra isso, e ele desce num cesto. Tem uma cidade que ele apanha tanto, que acham que ele está morto, e deixam ele ali, e ele acorda, quase morto, e vai embora. Tem a história de um pastor aqui perto, ali, se não me engano, acho que é perto de Estrela, em Teotônia. Esse pastor, quando ele chegou lá, não tinha uma igreja evangélica lá na época, eram todos católicos, era uma cidade colonizada por católicos. E ele começa a pregar o Evangelho, e ele começa a ser perseguido, e ameaçado de morte. Até que um dia, pegam ele na rua, levam ele para um canto lá, para um mato, embaixo de uma árvore, e batem nele de facão. Mas batem tanto nele, que chegam a arrancar um tampão da cabeça dele, cortam sua boca, ele quase perde a boca, e ele cai sangrando, e ele diz: obrigado, Senhor, eu tenho certeza que isso é para glorificar o teu nome. Até hoje ele está lá, hoje ele venceu, hoje ele tem uma grande igreja, hoje ele é um pastor importante no país. Mas passou por perseguição, humilhação, só por falar do Evangelho. Mas o apóstolo teve uma experiência com Deus. No versículo 4, ele diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele não usa ele como eu fui arrebatado, ele usa como uma terceira pessoa. Mas na verdade é ele está falando dele, da experiência que ele teve. Não sabemos, alguns teólogos cogitam que foi quando ele teve um encontro com Jesus, indo para Damasco, que ele cai ao chão e fica cego. Talvez seja aquele momento que ele está relatando, mas ele diz que ele teve uma experiência fantástica, extraordinária. Ele foi arrebatado ao céu, e lá ele ouviu coisas indizíveis aos homens. Lá ele viu coisas tremendas. Lá ele teve uma experiência fantástica com Deus. Ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Ele teve diversos tipos de experiências. Nós
Cada um de nós precisa ter uma experiência com Deus. Uma experiência pessoal com Deus. São as experiências que nos forjam. As experiências que nos ensinam. As experiências que nos fortalecem. Quais são, ou quais foram as suas experiências com Deus? O que você já tem de experiência com Deus? O que você tem para dizer? Olha, eu vi Deus nisso. Eu vi Deus fazendo isso. Eu vi Deus me dando livramento. Eu vi Deus me abençoando. Eu vi Deus me respondendo. Eu fui para o joelho, fui para a oração e Deus me respondeu. Quais são as experiências que você pode contar? E pode dizer, eu conheço Deus. Porque Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Cristo. E cada crente, cada cristão precisa ter uma experiência com Deus. É muito bom ouvir a experiência dos outros. É muito bom ouvir o pastor contar algumas coisas. É muito bom, é edificante, é maravilhoso. Mas é diferente quando eu vivo uma experiência com Deus. Quando eu posso dizer, eu sei quem é esse Deus. Eu conheço esse Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o Deus da Bíblia. Eu conheço quem é Jesus. Porque Ele já fez isso na minha vida, já fez isso na minha vida, já fez isso na minha vida. Quais são as experiências? Eu já contei diversas experiências aqui para vocês. Lembrando de uma rápida. Certa vez que nós estávamos passando por uma dificuldade, eu era pequeno, não tinha mais nada em casa. E a gente não ia pedir para ninguém, e nós só orávamos. Só dobrava o joelho para orar. Todos os dias de manhã, muito cedo, nós descia da cama, ajoelhava e orava. E dizia, Senhor, manda provisão para hoje, que hoje nós não temos o que fazer para o almoço. Hoje nós não temos o que fazer no café. Teve uma época que a gente passou a comendo coisa virada e pão caseiro que eu fazia. Mas chegou um dia que eu não pude fazer pão caseiro porque não tinha fermento. E fermento era 60 centavos, R$1, mas nós não tínhamos moeda para comprar fermento. Eu não pude fazer o pão. Teve um dia que não tinha nada, só tinha arroz e feijão. E foi só o que nós comemos. O Léo, depois de tarde, queria comer uma coisa, uma bolachinha, e a Melissa disse para ele, não tem, filho. Mas e pão não tem, filho. Tem só arroz e feijão. Eu quero, mãe. E aí chegou um dia, eu abri a geladeira. O Léo, nessa época, tomava mamar, e tomava ali um Nescauzinho na mamadeira. E eu abri a geladeira, não tinha leite. Não tinha margarina para passar no pão. O pão estava pronto, mas não tinha margarina. E não tinha Nescau para fazer o chocolate dele. Eu levantei a mão para o céu. Eu disse, Senhor, não tem leite. Não tem margarina, não tem Nescau. Por favor, manda a provisão, porque eu não tenho onde tirar. E eu não vou pedir para ninguém, a não ser para ti. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero saber quem tu és. E realmente tu és o Deus que tu diz que tu é. Senhor, ouve a minha oração. É para o meu filho. De tarde, a minha mãe me manda uma mensagem. Ninguém sabia. Nem minha mãe sabia. Ela disse, Dani, passa aqui em casa de tarde. Teu pai deixou umas coisas para ti aqui. Eu disse, o que ele deixou? Leite, margarina, Nescau e veio um bônus, salsicha. E hoje eu posso contar para você o que Deus fez. Uma outra vez, porque quando nós congregávamos em Canoas, o pastor Roberto nunca, para liderança, ele nunca deu a opção de não participar dos eventos. Dizia, tem que estar nos eventos.
E aí tinha uma convenção, e eu fui falar com ele: pastor, eu não tenho como ir, eu não tenho dinheiro para pagar o hotel, não tenho nem para botar gasolina e nem para comer lá. O que eu faço? Ele disse: vai. Mas como é que eu vou pagar, pastor? Lá a gente dá um jeito. Só vai. Pega uma grana com alguém e vai. Te quero lá. Tá bom, beleza, nós temos que ir. Fiz contato e tal, fomos de carona. Sem R$1 na carteira. Sexta, sábado e domingo. Ficava sentado. Uma coisa tinha água, chimarrão, e eu tinha um pouco de erva. Eu ficava tomando chimarrão ali na recepção. É onde nós estamos ali. Já no primeiro dia, ninguém sabia. Desce o limão da escada, bota R$50 no meu bolso. Eu disse: Melissa, tem almoço. De tarde, estamos indo para o auditório. A Vivi me chama: Daniel, nós temos uma cortesia, vou dar para vocês e jantar. Amém. Ganhamos a janta. E assim foi. E aí o hotel chegou na hora lá, o pastor botou um boleto para mais para frente. Eu disse: tá, mas para frente eu não tenho também. Mas Deus mandou a provisão. E nós participamos daquele evento de forma maravilhosa, porque Deus fez. As suas experiências são para aprender a confiar em Deus. As suas dificuldades são para aprender a confiar em Deus. Quando chamar você para um congresso, para um FEBRAC, para a JUBRAC, para a convenção, eu não quero saber quanto você tem no bolso, eu quero saber o tamanho da sua fé. Amém. Eu não quero saber se você tem dinheiro, eu quero saber se você tem fé. Amém. Quando fizer, levantar uma oferta para algum propósito na igreja, para uma reforma, enfim, para comprar o som, o que temos que fazer, eu não quero saber se tem dinheiro, eu quero saber se tem fé. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou levantar a mão e dizer: eu quero, pastor, e eu vou conseguir esse dinheiro. Eu já falei isso para você: quando for uma bênção para a igreja, pega, porque você vai ser só o canal. É só dizer para o Senhor: eu estou pegando porque é para a tua igreja, manda na minha mão, experimente, tenha experiências com Deus. O Paulo teve uma tremenda experiência com Deus, você também precisa ter uma experiência com Deus. Confie em Deus. Eu posso estar falando de um monte de mentira. Você só vai saber se é verdade se você passar por isso. Se você confiar em Deus. Se você largar na mão dele. Dizer: Senhor, eu preciso desse milagre. Faz para mim, por favor. Eu quero te conhecer. Tem pessoas que fazem desafio com Deus. Uma vez teve um irmão que chegou para mim e disse: pastor, eu peguei um trabalho de noite, eu não vou poder mais vir nos cultos, mas eu quero vir nos cultos. Eu disse: irmão, se tu quer vir nos cultos, faz um propósito com Deus, e Deus vai te mudar de horário. Ele fez. Deu 2 semanas, irmão, estava nos cultos porque Deus mudou. Quando eu quero estar com Deus, Deus faz. Deus faz. Versículo 7 vai dizer: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O apóstolo ganhou sofrimento e tormento. Ele teve um espinho na carne. Ele chama de espinho na carne. E alguns já tentaram imaginar o que seria esse espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que é um problema que ele tinha nos olhos, que de repente ele poderia ser vesgo, porque tem uma carta que ele fala que tem um problema nos olhos. Uns dizem que poderia ser uma doença que ele tinha. Outros dizem que poderia ser a mulher dele, porque para ele fazer parte do sinédrio, como ele fazia, para ser alguém de confiança, para perseguir os cristãos, ele era casado. E como ele se converteu, poderia ser que a mulher dele não tinha se convertido.
e aí teve um problema com a mulher que não aceitava. Alguns pensam que pode ser isso, mas pelo que parece, ele fala, tanto antes como depois, não é isso. Mas são problemas frequentes que ele tem. São perseguições, todo problema que ele passou na caminhada. O que sabemos é que o que ele tinha como espinho na carne causava muito sofrimento. O espinho dói. Você já colocou um espinho, já pisou no espinho, já pegou um espinho no dedo, às vezes vai mexer com uma rosa e pá! Crava o espinho. Aquele espinho. Ou quando crava, né? Ou quando uma felpinha de madeira, ele diz assim, nossa, é um espinho pequenininho, como dói. Algo que está no pé e não consegue caminhar, e é uma coisinha mínima, mas como dói. Então ele está se referindo a uma coisa que dói, que machuca, que desgasta, que deixa debilitado. Paulo sofreu com um espinho e foi atormentado por um enviado do capeta. Ele foi enviado um mensageiro de Satanás para lhe causar sofrimento, tormento, perturbação. Falamos isso um pouco disso na quinta-feira. E se você não está na quinta-feira, você está perdendo. A bênção que está na quinta-feira. Ele passa por sofrimento, por dor, por angústia, por fragilidade, por fracasso. Algo está incomodando ele, algo está perturbando ele, algo está machucando ele. E agora? E o nosso sofrimento? Agora eu quero dar uma pausa do Paulo e falar com você. Desce o banquinho aqui, desocupado, sentado no banquinho e dá um de psicólogo. E você? O que tem atormentado? O que tem tirado teu sono? Que espinho que está na tua carne? O que está machucando? O que está doendo? O que está incomodando? Como você está? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está a sua saúde? Como está o seu ministério? Qual é o seu espinho? Alguns pode ser dor, uma tristeza, algo está deixando você triste. Acorda de manhã, não tem vontade de levantar da cama. Passa o dia e parece que não tem graça. Parece que é sempre a mesma coisa, está sempre incomodando aquilo. Não aguenta mais a rotina. Não aguenta mais ouvir. Às vezes a fala de certas pessoas incomoda. A pessoa fala ainda no ouvido que chega a doer. De repente, o espinho na carne de alguém pode ser um filho que está incomodando, dando trabalho, dificuldade, tristeza. O espinho na carne pode ser de algumas pessoas, o marido ou a esposa, que está difícil, o convívio, que está complicado, que não está fácil. Alguns pode ser o ministério que não desenvolve, que não vai, que não avança, que não chega. Uma causa na justiça, que está ali angustiado, não sai, não vai, não libera, já passou um tempo, e isso, meu Deus, me perturba. As pessoas estão te machucando, pessoas estão te ofendendo, pessoas estão te injuriando, difamando, te entristecendo. De repente uma perseguição, insultos. O que está fazendo você sofrer?
O que está tirando o teu sono? Qual a fraqueza que chegou em você? Quando a fraqueza chega, quando a fraqueza bate, o que a fraqueza está causando em você? Não, ela não chegou. Mas e quando ela chegar? O que você vai fazer? O que vai acontecer com você? Quando você está muito bem e alguém dá uma rasteira, puxa o tapete, bota uma banana no chão e você escorrega. Mas você estava muito bem. De repente agora está com a perna quebrada. Não consegue trabalhar, não consegue mais fazer. O apóstolo, quando aconteceu isso com ele, e ele diz que o enviado de Satanás veio para esbufetear a sua face. Esbufetear não é um soco, não é uma pancada, é esbufetear. Várias pancadas, é humilhação. Quando Paulo fala aqui, ele está se referindo a quando alguém dá com a parte de fora da mão, que dá aquele bufete, pá, de desprezo, de sai daqui, tu não serve para nada, sai daqui. O Satanás, o enviado, está fazendo isso nele. Não serve para nada, irmão. Sai fora. Mas aí ele vai a Deus. No versículo 8, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. 3 vezes ele pediu para o Senhor: Senhor, tira de mim, por favor, está doendo. Eu estou com um espinho, está difícil de caminhar, está difícil de respirar. Esse enviado, o capeta, está batendo na minha cara, eu não aguento mais. Senhor, tira de mim. Por 3 vezes ele disse: tira de mim, Senhor. Pelo que vai entender, 2 vezes Deus não respondeu nada. Deus ficou em total silêncio. E Paulo está dizendo: eu estou perturbado, eu estou angustiado, eu estou passando por sofrimento. Eu preciso parar com isso, preciso melhorar isso. Está dizendo para Deus: Deus, tu não vai fazer nada? Quer dizer uma coisa para você, que vai ter coisas que Deus não vai responder. Não vai responder, ele vai ficar quieto, em silêncio. Porque Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. Você acha que se Deus tivesse que escolher, você está muito feliz, faceiro e contente, mas o mau caráter, pecador, ou ele vai preferir que você esteja sofrendo, mas esteja íntegro e temente a Deus? Está mais preocupado com o teu caráter. Quem tu é, não como tu está. Porque como tu está, muitas vezes não reflete quem tu é. Ontem o apóstolo Deus fez referência a isso. Eu posso estar muito bem arrumado, e é fácil de me arrumar. Mas e dentro, como é que eu estou? Quem eu sou dentro? Quem está no meu coração? Posso estar aqui de terno, de gravata, e ser um baita do pilantra. Não tem pessoas de terno e gravata passando a perna no país? Pessoas de toga sendo injustos? Não tem médicos fazendo absurdos? Porque Deus não quer saber como é que eu estou. Ele quer saber quem é que eu sou. Ele quer saber quem você é no tormento, quem você é na fraqueza, quem você é na angústia, quem você é na tristeza, quem você é com dor. Ele quer saber quem você é. E ele não responde para Paulo: eu não sei como
fica se queixando. Paulo não chega nas igrejas desabafando. Não aguento mais, irmão, não sabe a perseguição, não sabe o que eu estou passando. Olha, meu Deus. Não fica falando, contando a sua vida para as pessoas, reclamando, para que as pessoas se compadeçam de você. Não reclama da vida. Segundo, não jogue a culpa em Deus. Pessoas às vezes estão passando dificuldade. O problema é Deus, Deus não faz nada. E aí Deus não vai fazer nada. Esse Deus, as pessoas se largam da igreja porque não, Deus não gosta de Deus. Tem pessoas que têm problema com Deus. E terceiro, não desista. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu marido, da sua esposa. Não desista da igreja. Não é pelo primeiro tombo, pelo primeiro fracasso, a primeira agulhada de Satanás que você vai sair fora. Não desista. Não desista da vida. Não desista da vida. Só porque apareceu um espinho na sua carne, um mensageiro de Satanás, não desista. Por quê? Olha o que Paulo diz no capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. A nossa breve, leve e momentânea a tribulação, momentânea. Nada dura a vida inteira. Nada é para sempre em nossa vida. É leve e momentânea. Ela causa peso de glória. Ela traz experiência com Deus. Não desista. Não pare. Não retroceda. Não volte atrás. Não olhe para trás. Hebreus 10, 37 e 39 diz: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos dos que retrocedem. Tem um louvor no fundo tocando a benção. Dando glória. Dando glória, amém. Está pregando comigo, está confirmando. Isso aí, Martinho. Deixa eu. Nós não somos dos que retrocedem. Repita comigo assim, ó. Eu não vou retroceder. Fica firme, aguenta firme. Deus pode não estar te respondendo, mas Ele está cuidando de você. Versículo 9, Ele responde para o apóstolo: mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas traduções dizem, minha graça te basta. Na terceira vez ele responde, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Paulo, se tu morrer, tu vai estar comigo. A minha graça te basta. A cruz te basta. O sacrifício te basta. A salvação te basta. Ele quis dizer, graça é favor. Ele quis dizer para Paulo, o meu favor te basta, Paulo. O meu favor é suficiente para você. Ele quis dizer para Paulo, você não está vendo, mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus está dizendo, não vou tirar o espinho de você. Ele diz para nós hoje, para você hoje, não vou tirar o espinho de você. Eu vou te dar
força para suportar o espinho. Amém? Eu vou te dar força para suportar o espinho. Vou te dar força para suportar a dificuldade. Vou te dar força para suportar a dor. A minha graça te basta. Somente depois que você estiver contando com a força de Deus, com as forças de Deus, é que Ele vai se manifestar. Quando você entregar as suas forças para Deus, é que Ele vai se manifestar. Aconteceu isso na Bíblia toda. Aconteceu isso com Abraão. Abraão, quando não tinha mais condições de ter filho, disse: meu Deus, eu não tenho mais condições, minha mulher não tem mais condições, ele não vai dar. Aí Deus diz: agora vai dar. Sansão se achava o cara, tinha a unção de Deus, mas o dia que ele está acabado, destruído, cego, está quase morrendo, perseguido pelos inimigos, preso, ele diz: Senhor, eu não tenho mais força. Pela última vez, me dá o teu espírito. Aí Deus diz: agora sim. Agora sim, Sansão. A força não é tua, é minha. E aconteceu isso com Pedro. Pedro valentão, não, mas eu vou, porque eu dou, porque ele puxa a espada, ele corta a orelha do um, ele ameaça o outro, ele diz que vai, não, porque tu não vai para a cruz, porque eu não vou deixar. Machão. Chegou na hora, ele negou Jesus. Aí quando Jesus encontra com ele, e aí Jesus faz um desafio para ele: Pedro, tu me ama? Aí quando ele entende: Senhor, eu nem sei mais. Eu acho que eu não tenho condições mais de fazer. Pedro, agora tu vai fazer. O poder de Deus vai agir quando você não estiver mais em curso. Quando faltar o dinheiro, o leite, o pão. O poder de Deus vai agir em você quando você se sentir fraco. Quando você parar de lutar com as mãos. Quando você parar de querer segurar. Não, daqui não sai. Quando você cansar os braços. Quando você não tiver mais força nas pernas. Quando você disser: eu não aguento mais caminhar. Eu não consigo mais. Aí é quando Ele vai agir na sua vida. Aí Ele vai dizer: agora tu vai entender que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu está fraco é que eu apareço. Que quando eu faço, eu corro, vou lá, é comigo. Está acontecendo porque eu estou fazendo, porque está na minha mão. Porque olha só, se não fosse eu fazer isso, está louco. Aí Deus te alerta. E a coisa acontece. Para dizer: não é tu, cara, sou eu. Não é com a sua força, mano. Não é com o seu braço, não é com a sua inteligência, não é com a sua beleza, com a sua capacidade. Se você é cristão, é por Deus. E aí o Paulo aprendeu. Aí ele encerra essa sessão dizendo no 9 e no 10: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ele disse: deixa que venha o problema. Quando ele entendeu isso, ele disse: deixa que venha o problema. O poder de Deus se aperfeiçoa no meu problema, na minha fraqueza. Quando a fraqueza chegar, deixa que chegue. Deixa que desabre. Deixa que acabe com tudo. Deixa que eu passe perseguição, que eu passe por problema. Deixa espinho na carne, Senhor, deixa.
no fracasso, no problema, derrotado, amargurado, que você não aguenta mais, uma coisa você precisa dizer. Você pode não ter mais força, não ter mais como levantar a mão, mas uma coisa você tem que dizer: Deus, eu não vou te deixar. Amém. Porque Ele não está te deixando. E aí, para encerrar, em Apocalipse 21, 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse dia chegará. Esse dia vai chegar escatologicamente no futuro, e esse dia chegará na sua vida também. O dia que você vai dizer: as coisas passaram. Amém. Até lá, Deus diz para mim e para você: a minha graça te basta. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.